Vamos lá então, um ano de Javier Milei na Casa Rosada. No momento ele tem dados de inflação em queda, porém dados que se referem à pobreza e desemprego, esses dados em alta. Reportagem de Luciana Tadeu. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Estas foram as primeiras palavras de Milei como presidente da República Argentina em dezembro de 2023. O libertário venceu o ex-ministro da Fazenda Sérgio Massa em uma derrota histórica do peronismo. Milei assumiu a Casa Rosada com a difícil tarefa de domar uma inflação que chegava a 210% ao ano e mais de 25% mensais. Ele prometia uma terapia de choque na economia do país. Desde então, a variação dos preços foi caindo, chegando aos 2% mensais, mas isso veio com um custo. Mais da metade da população argentina se encontra abaixo da linha de pobreza, com rendimento domiciliar individual menor que R$ 665 por mês. Além disso, 18% das pessoas estão na indigência. E o desemprego também cresceu. O índice ultrapassou os 7% ao longo dos 2 primeiros trimestres de 2024 e atinge mais de 1 milhão de argentinos. O país vai fechar o ano em recessão, com sua economia encolhendo cerca de 3%. Resultado principalmente da queda de consumo das famílias. A expectativa do governo, no entanto, é que a atividade volte a ter resultados positivos em 2025, conforme o câmbio e o déficit público se ajustam. Mesmo com uma base pequena de parlamentares, Milei conseguiu aprovar projetos importantes no Congresso, como a Lei de Bases e um pacote fiscal profundo na economia do país. O governo promoveu contração real do gasto, com cortes em benefícios previdenciários, subsídios, transferências para as províncias e no investimento público. Isso resultou em 10 superávites mensais consecutivos nas contas do governo. Milei mantém uma popularidade acima dos 40%, segundo o Instituto Zuban Córdoba. A queda na inflação e a sua imagem antissistema sustentam a popularidade. Neste primeiro ano, a relação bilateral de Milei com Lula foi conflituosa. Na cúpula do G20, organizada pelo Brasil, o argentino foi contrário à taxação dos super-ricos e se opôs à assinatura de uma declaração ministerial sobre igualdade de gênero. Apesar disso, os países conseguiram firmar um entendimento sobre exportação de gás e concluíram as negociações do Mercosul com a União Europeia. Fábio Giambiadi, independentemente dos números que podem ser realmente passageiros, cabe a nós tentar entender se a capacidade política que o Milei até aqui, de forma surpreendente, foi capaz de exibir, se a gente considerar que nenhum outro presidente argentino assumiu o cargo com uma posição tão débil e vulnerável dentro do Congresso argentino. Se essa capacidade política promete ou não, ela se extingue em termos de capacidade de fazer a economia mudar estruturalmente na Argentina? Olha, William, a situação política do Milei hoje é privilegiada, em primeiro lugar, pelos méritos do governo, sem dúvida nenhuma. Ele conseguiu 2 feitos muito importantes, um equilíbrio fiscal até agora e uma queda muito importante da inflação. Porém, adicionalmente, ele é rei absoluto pelo fato de que não tem um rival claro na sua frente. Numa eleição presidencial, por definição, você sempre vai ter pelo menos 2 candidatos, um do governo e outro da oposição, e no momento, as eleições presidenciais de 2027 estão muito distantes, vai ter eleições parlamentares para a renovação de meio de mandato. Então, quais são as figuras com as quais ele se enfrenta? A oposição e quem é a cabeça visível da oposição? O peronismo. Quem é o presidente, no caso a presidente do Partido Peronista? A Cristina Kirchner. Então, ela é a rival ideal para o Milei, porque o centro, lá como aqui, durante alguns anos, foi completamente esfacelado,
e o peronismo está liderado pela figura que tem um grau de rejeição que justamente impediu ela de voltar a ser presidente. Então, utilizando a linguagem futebolística, o fato é que hoje Milei está jogando sozinho no campo da política. Daniel, o Fábio está nos provocando aqui intelectualmente dizer o seguinte: o Milei está sendo mais ajudado pelo que acontece em volta dele do que por ele mesmo? Olha, eu concordo parcialmente com o Fábio Giambiagi. O que eu vejo é o seguinte: é impressionante que um ano depois de assumir, Milei, ao contrário de todas as últimas gestões na Casa Rosada, tem um índice de popularidade igual àquele que ele assumiu, até um pouquinho maior. Ele teve alguns momentos de uma pequena baixa ao longo do ano, mas conseguiu sustentar, chega a 365 dias de governo, num nível de popularidade de aprovação maior do que aquele com que ele assumiu. E aí, quando você vai ver as pesquisas de opinião na Argentina, o que o eleitorado destaca muito? Bom, combate à inflação, que é um problema que afetou a Argentina nos últimos 20 anos, isso era uma preocupação das pessoas muito mais do que o orçamento doméstico, se o desemprego está alto ou baixo, a economia está crescendo ou não, era assim, se o dinheiro chega até o fim do mês, esse que é o ponto. E, principalmente, uma coisa que é pouco usual para a política argentina. Quando se pergunta qual é o grande mérito de Milei, aparece muito a resposta: ele entregou o que prometeu. E o que é entregar o que ele prometeu? Ele pode ter afundado o país numa recessão no primeiro ano, a situação é muito difícil, ele realmente contraiu muito a economia, mas ele entregou isso. Inflação mais em ordem, caminhando para a casa dos 3% ao mês, e uma agenda não menor de uma tentativa de desburocratização, de liberalização do Estado, que é muito importante. Eu lembro daquele filme Relatos Selvagens, com Ricardo Darín, em que um profissional liberal tem um carro confiscado e ele tenta resolver a sua situação e ele entra num processo tal de burocracia que ele, diante de tudo aquilo, de pessoas, de funcionários públicos que não conseguem resolver sua situação, se transforma no personagem Bombita, que explode tudo. É um pouco esse o sentimento da sociedade argentina, de querer explodir tudo, até que aparece alguém que desarma essa burocracia. Então, me parece que Milei encarna muito isso. Bom, esse foi o momento que a gente viu exatamente um ano atrás, Daniel, quando a boa parte da eleição de Milei, ou o sucesso eleitoral de Milei, vamos dizer assim, está atrelado a esses fatores que você mencionou. Ora, ele em um ano, Thaís... Mas ele entregou, né? Em um ano ele tentou mexer na economia argentina, com aquele projeto que ele chama de motosserra. Motosserra em cima do setor público e em cima do setor privado uma série de medidas destinadas a fazer a ressurgir. Está conseguindo? Tá, William, está conseguindo fazer isso aos poucos. Essa liberalização da economia, essa desregulamentação tem gerado bastante interesse em investimento e a Argentina volta a concorrer, inclusive com o Brasil. Eu tenho ouvido setores, durante muitos anos, vários setores da economia brasileira que são dependentes de energia, preferiram ir para a Argentina, onde a energia era mais barata, do que continuar no Brasil. Isso pode voltar, por exemplo, tarifas de importação e essa desburocratização que gera um custo de operação menor. Agora, eu tenho uma grande preocupação, eu quero aproveitar para ouvir o Fábio sobre isso, William, se você me permite. Claro. A Universidade de San Andrés e a Prospectiva fizeram um levantamento mostrando quais eram as principais preocupações dos argentinos desde 2020. Quando Milei assume, a inflação está disparada lá em cima como a principal preocupação. Isso se inverte drasticamente nesse primeiro ano de governo e quem vai para o primeiro lugar na preocupação dos argentinos é a pobreza. Mais de 50% dos argentinos hoje vivem na pobreza. E aí, Fábio, quanto você imagina que o tecido social da Argentina é capaz de aguentar essa dureza imposta pelo governo em troca da queda da inflação, em troca de uma esperança de que a economia volte aos trilhos? Boa pergunta. É impossível dar uma resposta categórica, mas essencialmente eu preciso entender o seguinte: você sabe, William, que eu tenho origem na Argentina, nasci aqui no Brasil, mas fui para lá quando era bebê e me criei lá.
Quando eu era menino na Argentina, na década de 70, a Argentina era um país com... A Argentina, Buenos Aires não tinha praticamente pobreza. A Argentina era um país com 5% de pobreza. E agora a pobreza tinha chegado a 30%, depois naquela década de ouro, que foi a primeira década do século, com boom de commodities, etc., a Argentina se beneficiou muito, a pobreza caiu muito, e depois, nos últimos anos, ela voltou a aumentar. No final do governo Alberto Fernandes era 40%, e agora, na medição semestral do INDEC, do IBGE argentino, passou para um pouco mais de 51%, no auge da recessão do primeiro semestre. A medição lá é 2 vezes por ano, sempre no final de cada semestre, e sai no meio do semestre seguinte. Então, a medida referente a dezembro será conhecida provavelmente na altura de março do ano que vem. Tudo indica que vai cair, porque no terceiro trimestre do ano, todos os indicadores são, ainda não saiu o resultado do PIB, mas todos os indicadores são de uma recuperação intensa no terceiro trimestre do ano, o que não impedirá a observação de um número de queda do PIB no ano em torno de 3%. Agora, a questão da tolerância da sociedade está associada ao sentido da direção. Você acompanha, William, a economia argentina, e você deve ter ouvido falar de uma frase que foi dita pelo Carlos Menem, na altura de 1991, no começo da convertibilidade, quando o país já estava estabilizado naquela paridade de 1 para 1 do dólar em relação a peso em relação ao dólar, mas a economia ainda não estava em recuperação. A recuperação veio nos anos posteriores. E ele utilizou uma frase, depois muito lembrada, que é: estamos mal, pero vamos bem. Ou seja, dizendo, a situação, a fotografia é ruim, mas o filme que virá é bom. Então, todos estão conscientes de que a fotografia hoje é tenebrosa. Um grau de pobreza enorme, um grau de indigência de 18%, elevadíssimo na Argentina, mas as pessoas estão se deixando levar pela esperança, mais pela observação do que pela observação daquilo que está acontecendo naquele momento, sim, pela perspectiva de recuperação. Então, se houver uma recuperação, melhora o salário real, etc., as pessoas digam, bom, foi um sacrifício muito grande, mas valeu a pena. Agora, se ele enfrentar problemas no meio do mandato, como, por exemplo, o Macri, e houver alguma reversão da taxa de câmbio, uma reaceleração da inflação, toda aquela contenção que houve até agora, eventualmente poderá desaguar num grande sentimento de irritação. Então, a leitura que eu faço como observador é a seguinte: hoje, certamente, Milei tem todas as razões para comemorar, porque ele está politicamente muito melhor do que se imaginava um ano atrás, obteve um grau de sucesso bastante importante até agora na queda da inflação, mas ele está disputando uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Caio, isso se liga exatamente com o que você falava no bloco anterior, quando você se referia a marqueteiros e como é que eles se relacionam com a percepção que o eleitor e a população têm dos fatos ao seu redor. O que o Fábio Giambiadi acaba de narrar para nós é o seguinte: lá não houve a, digamos, frustração de expectativas, até porque o Fábio descreveu, elas eram muito baixas. O que há lá na descrição que ele faz é a ideia de que, ok, pessoal, está péssimo, mas vai melhorar. Que lição isso traz para os marqueteiros aqui? Bom, completamente, né, William? Você trabalhar a expectativa e trabalhar midiaticamente, né? Que o Milei, pelo que eu acompanho daqui, trabalha muito bem em redes sociais, coisa que o Brasil não faz. Tem uma receita. Aqui a gente não sabe qual é a receita, né? Principalmente na economia, né? Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Quando o governo vai anunciar um pacote de corte de gastos, anuncia junto um plano de expansão de gastos. Lá parece que tem um rumo, você pode gostar ou não. E no meu sentir, com 56% de aprovação, e eu vejo muito pesquisa, e marqueteiro trabalha muito com pesquisa, é uma aprovação muito alta. Acho que reflete o cenário anterior, que era péssimo, do peronismo, reflete um pouco do macrismo, né? Porque o Milei parece ter aprendido
a não dar um choque econômico brutal, né, que o Macri tentou dar, e tentar implementar um gradualismo. Tanto que a ideia da dolarização ele abandonou, a ideia de acabar com o Banco Central ele abandonou. Ele ia queimar o Banco Central. Então, ele trabalhou bem essas expectativas, ele aprendeu com o seu campo político da direita com o Macri, pegou uma rejeição muito grande ao peronismo e à esquerda no país e aparentemente está apresentando resultados na economia, muito embora os índices sociais tenham piorado. William, Daniel, por favor. Posso fazer uma menção rápida, porque acho que um ponto ali para a gente prestar atenção é como vai ser o segundo ano do Milei? Porque essa agenda de combate à inflação bem sucedida, até onde a Argentina pode ir, não eliminou, mas baixou muito a inflação, também tem um certo esgotamento. Não dá para imaginar que ele vai ficar gozando de popularidade no segundo ano com base em inflação. E o crescimento, vamos convir, ainda não tem sinais nada robustos de que o crescimento da Argentina está vindo em 2025. Eu percebo um Milei que está saindo um pouco dessa agenda só de economia e incorporando cada vez mais a agenda clássica conservadora da guerra cultural. Isso está se fazendo cada vez mais presente no discurso de Milei, é incentivada pela volta de Donald Trump à Casa Branca e acho que é um grande ponto para 2025. E aí tem aquilo que o Fábio falou no início. O kirchnerismo, o peronismo, o kirchnerismo está absolutamente fragilizado e ainda levou um baita golpe nesse ano que passou com a descoberta daquele escândalo sexual tenebroso de Alberto Fernandes. Então, realmente, Milei está jogando sozinho. Eu sempre fiquei com a impressão que ele sempre teve muita gordura para queimar e ele ainda tem gordura para queimar. Ele tinha gordura para queimar no começo do mandato, pela tragédia do kirchnerismo. Ele começou o mandato com gordura para queimar pela esperança que o professor coloca. E agora, com o Trump, ele ganha uma gordura ainda para queimar pelas conexões e por essa agenda de guerra cultural que ele acaba se aliando à maior potência do mundo. Então, ele continua com gordura para queimar desde antes da eleição, essa pelo menos é a minha percepção. E isso dá um resultado, pelo menos na aprovação, porque uma aprovação de 56%, o Lula tem 32%, ele tem 56%. Uma recessão tão profunda, é muita coisa. Então, empobrecimento tão agudo é bastante. Fábio, eu tenho alguns segundos ainda, queria que você encerrasse a nossa conversa. Que chances tem Milei de se afirmar como é o que ele está tentando, uma espécie de a grande voz da direita planetária? Ele vai ter o segundo ano de governo provavelmente dominado por alguns temas. Em primeiro lugar, a eleição de meio de mandato, que obviamente ele vai querer ter uma vitória consagradora para surgir como grande favorito para as eleições presidenciais de 2 anos depois. Há um debate em curso acerca da renovação do acordo com o FMI. Lembremos que o FMI concedeu 44 bilhões ao Macri lá em 2018, 2019. Isso vem sendo renegociado, empurrado com a barriga até agora. E o objetivo do Milei é, idealmente, tentar conseguir entre 10 e 15 bilhões, além daquilo que o FMI já emprestou. E o FMI, para quem a Argentina veio sendo a principal dor de cabeça nos últimos anos, evidentemente o Estado quer reduzir a exposição e não ampliar. Então, uma certa queda de preço. Ao mesmo tempo, poucos países terão feito um ajuste fiscal tão ortodoxo quanto a Argentina, então o FMI também se vê numa certa dificuldade de ser muito duro com um país que está sendo mais rigoroso do que ele imaginava. E a terceira questão, que é decisiva para a evolução do investimento, ao qual o país estava se referindo, que é o que vai acontecer com o cepo cambiário. O cepo cambiário é um conjunto de restrições, uma espécie de corralito referente ao dólar, que reduz muito as possibilidades de compra especulativa de dólares, etc. É algo que está vigente na Argentina desde o final do governo Macri e foi mantido durante todo o governo peronista. Ele explica, ao mesmo tempo, certa calmaria cambial, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, dificulta enormemente
a atração de grandes investimentos estrangeiros. Porque como é que você vai fazer grandes investimentos na Argentina se na hora de você remeter dividendos para o seu país de origem, aquele dinheiro fica preso? Por outro lado, quando você pensa na história da Argentina, dá, obviamente, um frio na barriga pensar o que pode acontecer com o dólar, que tem ficado totalmente controlado, se houver alguma coisa que saia dos trilhos. Porque se houver uma disparada do dólar, como disse o Ricardo Arreaçu, que é um dos principais economistas que apoia o governo acabou. Então, na verdade, isso demonstra o pragmatismo do Milei, ao qual o William corretamente se referiu 5 minutos atrás, porque o Milei tinha prometido a dolarização, não fez a dolarização, tinha prometido acabar com o Banco Central e o Banco Central está mantido. Tinha prometido acabar com o cepo e o cepo está mantido. Então, provavelmente, ele vai empurrar isso com a barriga durante o ano, tentar fechar um acordo minimamente razoável com o FMI, e aí a discussão para a segunda metade do mandato vai ser a abertura do cepo para chegar com uma economia em que ele possa se apresentar como candidato à reeleição, dizendo que normalizou as relações da Argentina com o mundo. Mas, como eu falei, isso essa é a meia maratona. Na verdade, a maratona dele são os 8 anos. Não é? Ele está disputando a meia maratona, que é o primeiro mandato.